Flamengo e São Paulo, venda de ingressos começa nesta segunda-feira, dia 7 de julho. O West Ham se irrita com indefinição sobre Paquetá e Flamengo monitora o jogador bem de longe. Cortina de fumaça, Depou entra no radar do Flamengo em meio a polêmicas no departamento de futebol. Entenda por que os negócios por Mickey, Johnston e Carrascal estão travados no Flamengo. Raça rubro-negra enaltece Mbappé como figura importante para retorno às arquibancadas. Cogitado no Flamengo, Malcom se aproxima de rescisão com Al Hilal. Jornalista russo afirma que Flamengo deseja ter Carrascal e Barco. E para fechar as notícias de hoje, normalzão, normalíssimo, né? Xerém virou salão de festas e Flamengo é campeão sub-15, lá do Campeonato Carioca. Campeão Carioca sub-15. Mas antes de seguir com as notícias, na moral, na humildade, aproveita para deixar o like nesse vídeo, se inscreve no canal DNA Rubro-Negro e ativa o sininho para não perder nada do Mengão. Você sabe, isso é de graça, você não paga nada. E é claro, fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a nação crescer cada vez mais aqui nessa plataforma chamada de YouTube. Então vamos para as notícias, começando com Xerém. É isso mesmo, o nosso time, nossa base, nossos garotos do Ninho foram campeões cariocas. É isso mesmo, cara, foi muito maneiro. O Flamengo, ganhou do Fluminense na primeira partida por 3-2 no jogo de ida. Já no jogo de volta que ocorreu ontem, domingo, domingão, o Flamengo perdeu por 2-1 para o Fluminense e no agregado, no placar final, ficou 4-4. Decisão indo aí para os pênaltis e foi muito emocionante. Nas penalidades, Lucas Guedes e Leonardo nossos garotos converteram as duas primeiras cobranças do Mengão. Coube a Zé Eduardo bater o pênalti definidor. Ele também converteu e o Flamengo venceu a disputa, né, por penalidade, calando o Xerém e assegurando a taça para o Flamengo. Que bacana, né, irmão? Eu gosto muito de ver essa garotada aí sub-15. A gente teve, nesse final de semana, 5 decisões para os garotos no Ninho. Então, se você não acompanha, meu irmão, fica ligado. Teve sub-9, olha isso, sub-9 jogando nesse final de semana. Tivemos o sub-11, se eu não me engano. E foram muitas decisões. Tivemos também perdemos aí o campeonato. Agora eu não me lembro. Se eu não me engano, acho que foi pro Botafogo, tá? O Flamengo que no primeiro jogo havia vencido na verdade, tomou uma virada violenta no primeiro jogo, que estava vencendo por 3-1, e aí tomou uma virada, foi para 5-4, o Botafogo virou, e aí já no segundo jogo agora não deu para correr atrás do prejuízo, e o Flamengo perdeu o campeonato também carioca aí contra o Botafogo. Mas a nossa garotada do Sub-15, isso Sub-17, tá? Nossa garotada do Sub-15 tirou onda e foi campeão lá em Xerém. Xerém virou a casa do Flamengo. Vamos agora então falar sobre o jornalista russo aí que afirmou que o Flamengo deseja ter Carrascal e Barco. Vamos para a notícia aqui, ó. Enquanto o jornalista Vene Casagrande aponta que o Flamengo vê Ezequiel Barco como um possível plano B, caso Jorge Carrascal não seja contratado, né? A imprensa russa indica que o Mengão deseja ter os dois atletas que jogam no país e passaram recentemente pelo River Plate. E, meu irmão, informações desencontradas, né? Segundo informações aí do jornalista russo Ivan Karpov, o Mengão não só tem interesse, mas como já avançou significativamente nas tratativas para contratar o meia-atacante Ezequiel Barco do Spartak Moscou. De acordo com Karpov, que tem acompanhado de perto as movimentações dos clubes russos, o Flamengo está disposto a uma investida pesada para tirar um dos principais jogadores do Spartak. A apuração do jornalista vai além e afirma que o argentino de 26 anos já teria acertado os termos de seu contrato pessoal com o rubro-negro, incluindo salários. A notícia indica que o Flamengo fez uma investida na casa dos 14 milhões de euros, cerca de 89 milhões de reais, para tentar convencer o Clube Moscou a liberar o jogador. Caso Carrascal e Barco cheguem ao Flamengo, pelos valores oferecidos pelo clube, né, o Mengão irá desembolsar 26 milhões de euros, sendo 12 pelo colombiano, que tem negociação emperrada, e 14 pelo argentino. Beber uma aguinha aqui rapidinho. E vamos comentar sobre esse caso. Olha,
Não sei você, eu gostaria de ouvir a sua opinião nos comentários. O Flamengo acabou de vender o Gerson por 25 milhões de euros. É evidente que se o Flamengo consegue contratar Carrascal e Barco por 26 milhões, cara, é muito lucro. Por um jogador você traz dois. Ah, mas o Gerson está no nível acima, muito acima desses caras. Negativo. O garoto aí, o Carrascal, joga muita bola. E ele viria para fazer, né, um esquema ali de revezamento com a Arrascaeta. Nível muito bom, né, mais rápido que o Arrascaeta. Em qualidade de bola, eu acho que o Arrascaeta, a experiência é melhor do que o cara. Mas assim, seria com certeza uma excelente contratação. E Ezequiel Barco, com certeza, também iria agregar demais ao Flamengo. E todos mais jovens, né? Então, acredito que com certeza seria uma boa. Diferentemente daquela negociação que a gente vai falar daqui a pouco aí sobre o irlandês, o Mickey Johnston. Daqui a pouco a gente fala sobre ele. Mas eu queria saber de você. O que você acha? Flamengo vendeu Gerson por 25 milhões. Trazer dois jogadores por 26? É uma boa ou não é uma boa? Ah, mas vai gastar 1 milhão de euros a mais. Pô, meu irmão, tá doido? Isso não é nada pro Flamengo. Isso não é nada. Lembrando que a gente estaríamos trazendo 2 jogadores, tá? Então, acho que vale realmente muito a pena. Vamos agora para a próxima notícia, pra gente não perder muito tempo. Falar agora sobre Malcom, né? Malcom se aproxima de uma rescisão com o Al Hilal e está sendo cogitado pelo Flamengo. Alvo recente do Flamengão, do Mengão, o Malcom vive uma situação de ruptura no Al Hilal. E segundo o jornalista, que nome difícil, Al-Alsat está prestes a ter seu contrato rescindido, abrindo uma janela de oportunidade para clubes interessados em seu futebol. O estopim para a crise foi a eliminação do clube saudita para o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. Após a derrota na última sexta-feira, o jogador foi visto discutindo e trocando ofensas com torcedores do Al Hilal. Isso no caminho do vestiário. O episódio escancarou uma insatisfação que, ao que parece, já vinha surgindo nos bastidores. De acordo com o jornalista ainda saudita, né, Malcom já não deseja permanecer no clube e teria criado problemas internos. A situação teria se tornado insustentável, levando a diretoria a optar pela rescisão do vínculo milionário firmado em 2023. A possível saída do brasileiro é também parte de uma reformulação maior encabeçada pelo novo técnico, né? O italiano Simone Inzaghi. O comandante pediu uma renovação no elenco estrangeiro e nomes de peso como o centroavante Alexandro Mitrovic e o lateral Renan Lodge também poderiam estar de saída para dar lugar a reforços alinhados com a visão do novo treinador. Falando sobre o interesse do Flamengo, né, sobre o Maicon, né, o Flamengo realizou uma sondagem oficial pelo atacante em junho, buscando um reforço de peso ao setor ofensivo. A qualidade de Malcom é inquestionável, né, e sua chegada seria um acréscimo de calibre europeu ao elenco. No entanto, caso reincida seu contrato na Arábia, o jogador teria que abaixar seus vencimentos, que na Arábia os caras ganham muito, né, para se adequar à realidade do rubro-negro. Só para vocês terem noção, o cara recebe 8 milhões de reais no Al Hilal. Muito louco, né? Como que pode? Aos 28 anos, o Malcom acumula 100 jogos pelo Al Hilal, com 39 gols e 30 assistências. Até que os números dele não são tão ruins, né? O que você acha? O Flamengo deveria fazer uma investida no Malcom da vida? E salário? Cara, assim, eu penso no seguinte. Um jogador desse vem pro Flamengo, ele tem que ficar ali na casa de 1 milhão, 1,5 milhão de reais, cara. Não tem como ser mais do que isso. O Flamengo tem que ter cuidado para não ultrapassar esses limites. Ah, mas é difícil trazer um jogador muito bom. A não ser que ele, como vai ter uma rescisão de contrato, ele pode vir de graça. Aí quando vem de graça, todo mundo já sabe. Se você não sabe, quando o jogador chega de graça, ele meio que vende o direito dele para o clube. Então pode ser que aí o salário aumente. Porque se o Flamengo não gastar nada com a compra do jogador, entre aspas, normalmente esse jogador chega dizendo o seguinte, não, mas então vamos parcelar, eu me vendo por 3 milhões de euros. E aí esses 3 milhões de euros vão ser divididos
no, sei lá, no contrato de 2 anos, 3 anos. Aí o salário do cara, que deveria ser de 1 milhão, 1 milhão e meio, passa às vezes até 2 milhões, 2 milhões e meio. E aí o pessoal fica assim, mas o salário tá muito alto. O Gerson, por exemplo, o pai do Gerson, Marcão, ficou discutindo com o Flamengo porque o salário do cara tava baixo. Não é que tava baixo, irmão. O Flamengo teve que comprar o Gerson, então gastou com a compra, o salário normalmente vai ser, não baixo, mas aquele ali entre 1 milhão, 1 milhão e meio. Mas aí ele ficou revoltadinho, o Marcão, porque o Jorginho veio, o Danilo veio, tudo de graça. E aí o salário do cara aumenta porque ele se vende pro clube. E essa venda, ela é, né, dividida durante os meses aí que o camarada tem de contrato com o clube. Tá? Mas eu acho com certeza que o Malcom seria um jogador excelente para o clube. Joga muito, cara. Joga muita bola. Vamos agora mudar de assunto. Vamos falar sobre BAP e a raça rubro-negra que estão num love aí, né? A torcida organizada do Flamengo enaltece o BAP como uma figura importante para o retorno dela às arquibancadas. Vamos lá. Com um tom de celebração e reconhecimento, a raça rubro-negra, uma das maiores torcidas organizadas do Flamengo, anunciou oficialmente os bastidores de seu aguardo retorno às arquibancadas. Estão voltando, né? Em uma nota detalhada, a diretoria da torcida não apenas celebrou a nova fase, mas fez questão de enaltecer as figuras que foram cruciais para o retorno, com um destaque especial para o presidente do clube, Luiz Eduardo Batista. A nota dizia o seguinte, se o Clube de Regatas do Flamengo não tivesse acreditado, apoiado e chancelado o trabalho interno da nossa torcida, o retorno não teria sido possível, destaca o comunicado. A nota ainda ressalta que em menos de 5 meses de gestão, o BAP agiu a favor da torcida. Palavras dele, mesmo sem o apoio da torcida nas últimas eleições, o BAP entrou, fez promessa e cumpriu. Bacana isso, né? Tá bom. Eu acho, falando sobre a torcida organizada, que se não houver briga, tá tudo certo, irmão. Não tem que ter briga. E é indiscutível que são esses torcedores das organizadas que empurram o time para frente, né? Existe uma parte da torcida que é uma torcida mais elitizada, que é o que tem ido mais hoje em dia aos estádios. E indo mais por quê? Por causa do preço salgado dos ingressos. Sem as torcidas organizadas, irmão, o que acontece é que quando o Flamengo toma um gol, quando o Flamengo começa a perder o jogo, ninguém grita. E aí fica, às vezes, o estádio cheio, lotado, com uma torcida menor do outro clube gritando e fazendo barulho, e a torcida do Flamengo quieta. Isso é fato. Então, assim, feliz pela raça rubro-negra está voltando, sim, aos estádios. E a raça fez até uma autocrítica, tá? E projeta uma nova cara no retorno. Olha só, palavras dele. A diretoria da raça reconhece que a cultura da violência e desconformidade que se enraizou no passado foi a causa do afastamento e que uma postura vitimista não seria mais o caminho. Bacana. Então os caras estão conscientes aí que não há necessidade de brigar em estádio, não deve ser feito isso, nem fora, e que a torcida, como importante ela é, né? Essa torcida tão importante, precisa sim estar dentro do estádio apoiando o nosso time, a nossa nação. Vamos agora falar sobre Michael Johnston, ou o famoso Mickey Johnston, né? E Carrascal, que estão aí com negociações travadas no Flamengo. Vamos lá. A negociação entre Flamengo e Mickey Johnston, que parecia encaminhada, deu uma estagnada. Após a notícia de Júlio Miguel Neto e Bruno Castanha de que o jogador teria sido reprovado nos exames médicos, o Mundo Bola Flamengo, tá? Um canal aí, um blog de notícias, apurou com fontes ligadas à diretoria que outros fatores também pesaram para o recuo do clube, entre elas questões contratuais e detalhes finais da negociação. Cara, deixa eu falar rapidamente sobre isso aqui. O Mickey Johnston é um jogador irlandês que não tem tradição em fazer gol, mano. O cara fez pouquíssimos gols na carreira, se não me engano 35 em 6 anos aí de futebol, 7 ou mais, um pouquinho. Eu te faço uma pergunta, como é que você quer trazer um jogador para tentar substituir às vezes a posição de um Pedro da vida
do Michael, do Everton Cebolinha, que o camarada fez pouquíssimos gols. Não dá, mano, não dá. Parece que nos últimos 40 jogos aí, mano, o camarada fez 6 gols. 3 gols, eu acho. Eu já publiquei sobre isso aqui no nosso canal. Eu não me lembro exatamente qual o número, mas assim, aí o BAP soltou essa nota. Terça-feira o jogador já ia chegar. E aí a torcida foi em cima. Os jornalistas, os influencers, né, os torcedores do Flamengo que falam sobre o clube, como eu. Todo mundo batendo. Aí soltou a nota que o jogador não vai vir mais por questões de... Foi reprovado nos exames médicos. Cara, isso aí pra mim é historinha pra não falar o seguinte, ó. Realmente o jogador não é um jogador bom pro Flamengo. Ou ainda, a gente voltou atrás porque, pô, a torcida reclamou demais. Lembrando que o cara ia ser contratado, irmão. Porra, parece que o preço de mercado dele é de 3 milhões, ia ser contratado 3 milhões de euros. Ia ser contratado por 5 milhões de libras. Vai tomar vergonha, irmão. Faz o que você quer com o seu dinheiro, Boto. Com o dinheiro do Flamengo, você não deve fazer o que você quer. Você tem que fazer o que é melhor pro Flamengo. Eduardo Batista, BAP, de olho no Boto, hein? De olho no Boto. Depois que der ruim, aí não adianta falar não, porque tu vai junto com a fama de um diretor de futebol que não consegue contratar bons jogadores. Aí você vai sofrer também, não tem jeito. Falando sobre Carrascal, infelizmente, Carrascal também está com a chegada travada no Flamengo, tá? E o problema é que o Dinamo Moscou, da Rússia, está fazendo novas exigências que estão atrasando realmente o desfecho aí do acordo, infelizmente. E aí o Flamengo está até com cautela, com medo de entrar numa furada, às vezes, ao contratar esse jogador, tá? Vamos pro próximo bloco de notícias. Vamos falar aqui sobre Depou. Eu mesmo tenho aí um short falando sobre Depou e gostaria realmente que esse jogador, irmão, viesse pro Flamengo. O cara é top demais, meio-campista de seleção argentina, campeão em 2022, jogadorzaço do Atlético de Madrid, mas existe uma suspeita, porque assim, a gente comentou aqui que ele estaria ficando disponível por 15 milhões de euros. O Atlético de Madrid já disse, ó, quem vier com 15 milhões de euros, leva o Depou. Jogador de 31 anos de idade. Joga muita bola ainda aí no Flamengo, irmão. Aqui no futebol brasileiro ia dar muito caldo. Mas não existia nenhuma conversa ou notícia de que o Flamengo estava a fim de contratar o jogador. Eu anunciei aqui, outros anunciaram que ele estava livre. Eu acho que eu fui um dos primeiros até a gravar um vídeo falando sobre isso. Mas aí surge a notícia que o Flamengo está pensando em contratar. E aí, irmão, será que isso é uma cortina de fumaça? O que é uma cortina de fumaça? O Flamengo teve agora uma polêmica com o Pedro Boto, falando que venderia o Pedro por 15 milhões de euros. O cara é maluco, né? Só pode estar usando entorpecente para falar uma besteira dessa. E aí depois quer trazer um jogador irlandês caro que não faz gol. Será que essa notícia de que o Flamengo está pensando em contratar não é para criar uma cortina e apagar os erros que essa gestão está querendo cometer, ou está quase cometendo, né, com a venda de Pedro, ou trazer o jogador que não faz gol? Então é isso aí. Vamos lá, ó. Após a perda de Pulgar por lesão, a saída de Gerson ao Zenit, o Flamengo abriu negociações com Rodrigo Depou, volante argentino de 31 anos do Atlético de Madrid. Segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, o atleta enxerga com bons olhos uma mudança para o futebol brasileiro. O meia-campista possui contrato com a equipe espanhola até junho de 2026. Segundo o site Capolodi, Depou recebe cerca de 3 milhões e meio por mês no Real Madrid, caraca, no Atlético de Madrid. Tá, 3 milhões de reais, 3 milhões e meio, meu Deus. Para jogar o Flamengo, teria que reduzir consideravelmente seus vencimentos. Como a gente fala, né? Como o Flamengo teria que pagar o Atlético de Madrid, esse jogador teria que vir para receber 1 milhão e meio no Flamengo. Porque mais do que isso seria bem difícil pagar, né? Ia inchar demais
ia inchar demais a nossa folha salarial. Falando aqui agora sobre Paquetá pra gente fechar, o West Ham se irrita com indefinição sobre Paquetá e Flamengo está monitorando de longe. A situação de Lucas Paquetá segue indefinida, enquanto o caso se arrasta, o jogador é prejudicado emocionalmente. Por isso o West Ham está furioso com a FA, pela demora da resolução do caso. É o que diz o jornal The Sun, por meio do repórter Jack Rosser. O jornalista diz que o clube inglês está nervoso e insatisfeito com a federação que arrasta o caso do meia, brasileiro, que foi revelado pelo Flamengo. Irmão, já são quase 2 anos dessa bagunça. Jogador chorou aí, irmão, tá abalado. E o Flamengo tem monitorado a situação, O Flamengo acompanha a situação de longe, já que o jogador pode ter que buscar um mercado alternativo caso não consiga mais jogar nas principais ligas. É isso. Eu pergunto a você, se o Lucas Paquetá for absolvido, ele vai continuar jogando lá fora. Mas se ele não for absolvido, mas não for banido do futebol, como alguns dizem que ele será banido do futebol, se for realmente declarado culpado aí nas apostas, Meu Deus do céu. Então, se ele puder jogar ainda aqui no Brasil, contrataria o Paquetá, sim ou não? Minha concepção, jogadorzaço, que com certeza voltaria feliz para jogar no Ninho, jogar no nosso Mengão. Eu contrataria. E você? Deixe nos seus comentários, irmão. Eu preciso de você. Essa comunicação com você, ela é extremamente importante. Então, por favor, já comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com os amigos rubro-negros. Eu tô ficando por aqui. Fortalece o nosso canal deixando seu like, se inscrevendo e ativando o sininho para não perder nenhuma oportunidade, nenhuma novidade, nenhuma notícia. Meus amigos, eu tô com você, você tá comigo, nós somos Flamengo, aqui é DNA Rubro-Negro. Saudações rubro-negras, pra sempre, Flamengo.